Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Eu sou o Fernando Aquino e estou aqui para mais um Me Edificando à Luz da Bíblia. Meus irmãos, que bênção, já estamos na lição de número 6. Deus tem falado aí aos nossos corações, glória a Deus. Eu me sinto muito feliz e honrado em ter você aqui conosco, participando, você que está sempre aí compartilhando, esse vídeo, falando aí, amigos, apresentando este canal, esse material que é feito todo ele, é claro, para edificação aí, para glória no nome do Senhor Deus. E que Deus em Cristo possa te abençoar, tá? Você que tem comentado também aí os vídeos, sempre leio todos os comentários. Às vezes eu não tenho aquele tempo hábil de estar respondendo, devido a uma demanda ou outra ali, com ministrações, pregando, mas ainda assim eu lhe agradeço, tá? Você também que tem curtido os nossos vídeos, tá? Que Deus em Cristo possa ali guardar, porque assim a gente fica, recebe um feedback, a gente acaba sabendo realmente como está aí esse trabalho. Então vamos começar mais uma lição, né? Tá, vem conosco aí. E eu gostaria, claro, também poder contar com a sua participação, como já tenho contado nas demais. Aí fica à vontade para comentar alguma coisa no vídeo, uma sugestão que você quiser trazer também ao canal, vai ser para nós uma grande bênção, tá? Vamos começar aí. Lição 6, os limites para um bom relacionamento. O nosso texto bíblico básico, meus irmãos, está inicialmente lá em Atos 8, né, nos versos 9 ao 13 e também dos 18 ao 20. Temos aí o nosso texto áureo, que está na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, verso 15, diz: que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se intromete em negócios alheios. Olha aí. O nosso comentário vai dizer-nos: o homem é um ser social, por isso precisa relacionar-se com outras pessoas, seja direta ou indiretamente. Então, para começar, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre os limites do bom relacionamento. E a gente já começa, é claro, se perguntando quem não deseja ter um bom relacionamento, né, com os irmãos, ou seja, no ambiente aí também familiar, no ambiente do trabalho. O ponto é que a gente sempre está buscando se relacionar bem com as pessoas que estão ao nosso redor. Mas é claro que isso nem sempre é fácil. É claro que isso nem sempre é possível, né? Há situações que a gente muitas vezes vai acabar se deparando com um problema ou outro, mas o nosso ponto aqui é procurar a luz da Bíblia Sagrada, entender a melhor forma de se relacionar, né? Principalmente no ambiente da igreja, no ambiente eclesiástico, onde infelizmente acabam acontecendo algumas coisas, né, que não eram para acontecer, não era para ter acontecido, mas coisas essas que a gente precisa aprender a lidar, precisa saber lidar. Então o ponto aqui, chave dessa lição, o foco principal dentro de tudo que é proposto por essa lição é nos auxiliar quanto a um bom relacionamento. Entender que esse relacionamento, para ser bom, ele precisa obedecer a alguns limites, tá? E é isso que a gente vai tentar trabalhar aqui. Então o ponto é esse aí, tá? A gente precisa se relacionar, não tem como as pessoas ficarem isoladas. Até mesmo aqueles que não gostam de se misturar, né? Ou seja, o tipo calado que não participa de reuniões ou de ajuntamentos, são seres sociais, embora nem tanto sociáveis. Então esse é o ponto, gente. A questão aqui é se socializar, é se misturar, é não viver só, não se isolar das demais pessoas, mas alguns acabam se isolando pelo fato de terem passado por alguma intempérie, alguma coisa difícil, algum problema, né, que acabou gerando algum tipo de incidente que acabou gerando uma discussão. Isso faz com que algumas pessoas acabem se enclausurando, se isolando e até mesmo não se misturem ali com as demais pessoas, quer seja no ambiente eclesiástico ou não, tá? Ou fora dele. Mas o ponto é que todas as pessoas precisam, até aquela pessoa que acha, porque há pessoas que ela chega à conclusão, com o passar do tempo, na visão dela, que não quero me misturar com ninguém, eu prefiro ficar só, eu prefiro me isolar, eu nem sempre, eu não sou muito de confiar nas pessoas e no começo vai tudo bem, né? Todas as amizades que eu tive no começo iniciaram muito bem, mas depois as coisas foram se complicando, se agravando até o ponto de eu me decepcionar. Então pessoas que até mesmo por medo de se decepcionarem, acabam não se misturando com outras pessoas, acabam se isolando. E a gente vai ver aqui dentro dessa lição que isso não é bom, não é natural, tá? Não é esse o desejo de Deus para nós, então a gente precisa sim se misturar, se ajuntar. E é claro, com isso aprendermos a nos relacionar melhor com as pessoas, porque somos seres sociais, tá? OK? Esse é o ponto. E sendo sociais, logo precisamos ser sociáveis, tá? Nos misturar com as demais pessoas.
Continuando, na Igreja de Cristo, o relacionamento entre os irmãos tende a crescer à medida em que o tempo passa. Por quê? O que leva o relacionamento dos irmãos a crescer na igreja? É porque há um incentivo à prática da comunhão, que é saudável. Então nós sempre veremos a Bíblia nos falando em relação à comunhão. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, as benesses que nos são trazidas, nos são oferecidas a partir de um bom relacionamento. Então, o fato de nós nos relacionarmos bem trará para nós benefícios. Esse é o ponto. Então, a Bíblia sempre vai estar falando, sempre vai estar trabalhando esse ponto, de nos unirmos como povo, unirmos como pessoas, seres humanos, unirmos como servos de Cristo Jesus. A Bíblia sempre estará trazendo a nós a visão da união, a força que traz a união. Sempre vai falar dessa questão de que quanto mais nós nos unirmos, quanto mais nós melhorarmos os laços no que tange lá relacionamento, é claro, quanto mais nós fortalecermos esses laços, melhor será para todos nós. Será? Então, o bom relacionamento é algo cujo benefício é mútuo. Isso é que a gente precisa entender. E a Bíblia sempre está nos incentivando a esse ponto. Entretanto, de modo geral, as relações humanas seguem um protocolo, pois o bom senso limita e regula as interações. Esse é o ponto. Então, o melhor é se ajuntar e, ajuntando-se, viver cada um como quer? Não. O ponto é que, uma vez que a Bíblia nos manda vivermos unidos, em comunhão juntos, a mesma Bíblia também nos mostra para que essa união venha a dar certo, para que essa junção, essa comunhão realmente ocorra, tá? Não só teoricamente, mas de maneira prática, é necessário entendermos que existem protocolos, existem questões que precisam ser analisadas, existem limites que precisam ser observados a fim de que essa união, tá? A fim de que essas interações, como está dizendo aqui a lição, possam sim ocorrer. Então nós precisamos obedecer esses limites, entender esses limites, e é esse o ponto que a gente vai tentar trabalhar aqui. Vem conosco aí, ele convida mais uma vez a estar conosco aqui, tá? Para essa lição. Ainda dentro da introdução, nesta lição trataremos dos pontos que delimitam os bons relacionamentos. Então, o que a gente vai ver aqui é isso aí. Alguns pontos, embora não todos, né, que é um assunto extenso, já visto o fato de que muitos são os problemas que têm surgido aí quando o assunto é relacionamento, mas ainda assim os pontos que são aqui são pontos basilares, são pontos que vão te auxiliar, são pontos que para você aí, professor, serão oportunos para que você venha abordar em sala de aula, aí tratar esses pontos com seus alunos, a fim de que eles possam melhorar, é claro, como pessoas também e melhorarem seus relacionamentos. Vamos lá para começar aí o primeiro tópico, entendendo onde nós queremos inicialmente chegar. Primeiro tópico traz aí o respeito às ordens hierárquicas. Olha lá que coisa maravilhosa. Dentro disso, vamos entender um ponto. A sociedade humana é constituída por poderes hierárquicos. Então, se há uma coisa que nós precisamos observar, é sim a presença das hierarquias também aqui no nosso mundo. Uma lida na Bíblia nos mostra que o mundo espiritual também é composto por hierarquias, né? No mundo angelical há hierarquias, a gente vê ali uma sequência, né, arcanjo, né, arcângelos, do grego arcanjo, né, vem da palavra arquia, ou que quer dizer, arqui quer dizer chefe, cabeça, príncipe, então, e angelos, que quer dizer anjo, então chefe dos anjos, príncipe ou principal, então, o arcanjo, aquele que está ali encabeçando a lista. Então nós temos tronos, principados, há toda uma sequência ali básica para que nós possamos entender bem. Então no mundo angelical há sim os anjos que estão ao lado e de Deus ainda servindo, glória a Deus, ao Senhor, servem a Deus e sempre o servirão. Há também essa hierarquia, como também há uma hierarquia lá no lado dos anjos que caíram e estão compondo lá o exército do diabo, na qual nós vemos Mateus 25, 41, dizendo Satanás e seus anjos, dando uma ideia de uma hierarquia lá, na qual ele seria o príncipe, o cabeça destes e estes, por conseguinte, tendo essa hierarquia. O ponto é entender que hierarquia é algo presente. Então, no nosso mundo físico, humano, tá? Há essa hierarquia. O grande problema, muitas vezes, é como lidar com isso. A nossa maior dificuldade nem sempre é com a presença das hierarquias. Já visto o fato que a Bíblia nos mostra, é muito presente, tá? Mas o ponto é, a dificuldade principal, eu diria, é como lidar com isso.
Porque nós temos os extremos, tá? E a dificuldade ela baseia-se no extremo. Do lado nós temos pessoas que muitas vezes não conseguem lidar bem com a hierarquia, não conseguem lidar bem com o comando, tem pessoas que têm essa dificuldade, tá? E do outro nós temos líderes que não conseguem também liderar ou entender melhor o que seria liderança. Esse é o ponto. Então nós temos a insubordinação de um lado, do outro, pessoas que acabam sendo negligentes quanto à sua liderança e com isso acabam misturando as coisas e não sabendo liderar. Então o ponto principal é trabalhar entre essas questões. Não ser uma pessoa intolerante a ponto de ser insubordinada, uma pessoa que se ira e revolta e luta contra todo tipo de hierarquia, todo tipo de comando, aquela pessoa que diz ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero, como eu quero, não importa sendo eu um cristão ou não, quem cuida da minha vida sou eu faço o que eu quero, não obedeço a homens, há quem diga assim. Tá? E do outro lado, aquelas pessoas que, uma vez tornando-se líderes, até mesmo na área eclesiástica, acabam muitas vezes achando que essa liderança dá a eles um poder excessivo e maior sobre a pessoa na qual está liderando. Então esse é o ponto. Tá? A questão principal para lidar com hierarquia é estar no meio ali, tá? Entendendo quem eu sou. Logo, se sou um liderado, eu preciso obedecer à liderança, ok? E se sou líder, eu preciso respeitar meus liderados a ponto de não pôr sobre eles nenhum encargo, nada pesado, nada que nem mesmo a Bíblia, né, tenha mandado fazer. Então esse é o ponto básico, é o ponto basilar aí. Essa é a questão. Então a gente precisa entender que respeitar as ordens hierárquicas é bom para nós, tá? É saudável, nos auxilia, nos ajuda. Outro ponto que dificulta quando o assunto aí essa questão de respeitar é o ponto de sabermos quando respeitar ou não. Eu acho que um bom exemplo disso aí, embora a gente precise analisar o contexto, é claro, eu não vou pegar um versículo aqui fora do contexto, mas um bom ponto é Atos 5, porque Atos 5 é interessante. Em Atos 5 a gente percebe ali, logo após o início de Atos 5 é a questão de Ananias e Safira, mas seguindo ali, nós percebemos que os apóstolos começam a pregar a palavra poderosamente, gloriosamente, e isso acaba fazendo com que os líderes do Sinédrio se revoltem contra eles, a ponto de mandar prendê-los. Então eles vão lá, o Sinédrio dá uma ordem que se prenda aos apóstolos, eles são presos, e Deus então envia um anjo, e um anjo do Senhor vem ali, liberta eles da prisão durante a noite, os liberta, eles são soltos, e enquanto eles estão sendo libertados, esse anjo diz para eles que vem da parte de Deus uma ordem para que eles continuem pregando a palavra desta vida, falando, não continuem anunciando. Eles não foram soltos para se esconderem, foram soltos para pregar a palavra. Então eles vão para o templo, seguindo a ordem ali, dada de Deus a este anjo que lhes repassa a ordem. Eles então vão ao templo e começam a pregar. Pela manhã, os guardas procuram por eles, não os acham, vão até o Sinédrio com recado, com a resposta, não encontramos ali eles, apesar de que a prisão estava fechada, lacrada, os soldados ali estavam, mas não vimos os presos. Aí alguém chega com uma outra ordem dizendo, olha, eles estão dizendo lá uma mensagem dizendo que eles estão lá no templo pregando. Com isso, eles são levados, ou melhor dizendo, trazidos ao Sinédrio. Uma vez sendo trazidos ao Sinédrio, são interrogados, e aí eles vão dizer algo que a gente vai ver aqui, e é uma análise bem interessante. Vamos lá. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Olha que coisa interessante. O Sinédrio meio que lhes ordenou a que não se pregassem a Cristo, a fim de que, segundo o próprio Sinédrio, o sangue deste homem não seja computado a nós, derramado sobre nós, como se nós quem fôssemos os culpados da morte dele, coisa do tal. Mas o ponto é que nesse inteirinho eles estão tentando obrigar os apóstolos a não mais pregarem. Gente, analisando de uma forma geral, tá? Não vou falar do âmbito da igreja em si, porque aí não é a hierarquia da igreja. Já visto o fato que o Sinédrio não compunha a igreja. Os apóstolos faziam parte da hierarquia da igreja, mas o nosso ponto aqui é analisar hierarquias. Então, hierarquia quanto à nação, o Sinédrio.
Esses homens tinham um grande poder no que tange a nação. O Sinédrio, o sumo sacerdote, e aqueles que se compunham ali, o Sinédrio com ele. Era uma hierarquia, era um poder, por assim dizer. Eram homens poderosíssimos dentro daquela nação. E eles estão dando uma ordem aos discípulos, aos apóstolos, melhor dizendo. E a ordem consiste no fato de que eles não devem mais pregar a Cristo. Dada, pois, essa ordem, em vista disso, a resposta deles é muito clara. E eu vou ler novamente, porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer, ou seja, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Para nós é correto obedecer a Deus e não aos homens. A questão principal aqui, quando o assunto é hierarquia, é entendermos bem esse ponto, gente. Por quê? Porque pode acontecer, tá, de nós estarmos muitas vezes, tá, e eu preciso ser cauteloso, muito cauteloso quanto a isso, mas a fato é que a gente pode estar obedecendo a homens e não a Deus. Ou obedecendo a homens pensando que estamos obedecendo a Deus. Então são análises que nós precisamos fazer. O contexto aqui é outro. Alguém pode estar assistindo aí esse vídeo, fazendo uma análise, até mesmo no comentário, dizendo, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. O contexto é que o Sinédrio não pertencia à igreja e está tentando impedir a igreja de pregar. Tá, eu entendo, tanto é que eu já estou falando sobre isso aqui, tá? Não discordo e realmente esse é o contexto. Mas, atualmente, pode haver, tá? Tirando muitas vezes desse texto, mas até contextualizando, trazendo para hoje, muitas vezes a gente pode estar vivendo isso dentro da própria igreja. Talvez uma liderança da igreja esteja, ou na igreja, esteja fazendo algo que desagrada a Deus e até ordenando alguém que o faça. Se fazendo valer de seu poder, se fazendo valer de seu cargo, se fazendo valer da questão hierárquica, para obrigar ou induzir alguém a fazer algo que Deus não quer, não aprova, ou jamais pediu que se fizesse, se fazendo valer até mesmo do próprio nome de Deus. Então, hierarquia, ela precisa ser observada e obedecida. Eu concordo com isso, tá? Insubordinação não é algo que não é algo bom para a igreja. Ser um membro insubordinado, um membro que não obedece, um membro que é péssimo, só trará malefício, só trará prejuízos, né? São questões danosas a quem assim procede. Mas, de contrapartida, nós precisamos ter discernimento tal a ponto de entendermos quando é que estaremos obedecendo a Deus, tá? Ou não. No quesito, quando é que a ordem que nos é dada de forma hierárquica está vindo em conformidade com a palavra de Deus. Esse é o ponto aqui. O que estava acontecendo aqui era que esses homens queriam que os apóstolos desobedecessem uma ordem de Deus. Eles receberam uma ordem de Deus, uma ordem direta. Eles foram soltos para cumprir essa ordem. E agora, os homens do Sinédrio, eles estavam tentando fazer desobedecerem esta ordem, negligenciarem essa ordem. E eles simplesmente disseram, não, nós não faremos isso, nós continuaremos pregando sim. Tanto é que a partir daqui um sermão lindo e abençoado é pregado, eles vão falar a respeito de Cristo, né, de que foi feito com Cristo. Mas o nosso ponto, até mesmo para ser mais objetivo aqui no vídeo, não estender demais o trabalho aqui, a aula, a lição, mas entendermos isso, gente. Cuidado, porque nós muitas vezes estaremos obedecendo a homens, pensando que estamos obedecendo a Deus. Então, quando é que estaremos obedecendo a homens? Quando aquilo que nos for pedido, exigido, né, aquela ordem que nos for dada no ambiente eclesiástico, for uma ordem que não condiz com o que está na palavra de Deus. Esse é o ponto. Se alguém lhe pedir, lhe exigir, lhe mandar fazer algo, na qual você já conhecendo a palavra vê que é algo que não bate, não está em conformidade com aquilo que está dito, descrito na palavra de Deus, a questão é não fazer. A questão é muito clara, né? Não há muito o que se dizer. É não fazer, é não obedecer. Obedecer a Deus implica desobedecer a alguém que não tem a direção, não está na parte de Deus. Porque há quem pensa assim, não, eu vou obedecer e deixa ele para lá. Se o líder estiver errado lá, amém, que ele que lá com Deus lá, mas o problema é que muitas vezes essas pessoas podem nos levar a pecar. Quando aquilo que lhe for pedido, exigido, pode ser algo que lhe leve a pecar, lhe faça pecar, cuidado. Né? Eu já disse isso em vídeos anteriores, mas eu resido no bairro ao lado, né? Não sei para que parte do Brasil, do mundo está chegando esse vídeo agora, quem está assistindo aí, mas eu resido no bairro
que é ao lado do bairro onde aconteceu aquele episódio, na qual um homem, um pastor, lendo o livro do profeta Oséias, interpretou errado esse livro e disse lá que Deus lhe estava mandando ele tomar uma mulher lá de um companheiro, de um amigo, e adulterar com ela. Vai, toma a mulher do seu amigo e adultera com ela. Ele interpretou assim, né? Adultera. E ele disse que relutou muito, orou muito, conversou com os irmãos. Houve lá um casal que aceitou, então ele foi lá e dormiu com a esposa de um irmão da igreja. Então ele foi até esse casal e disse, olha, Deus está mandando que eu durma com a sua esposa, porque Deus me mandou, lá está no texto. Ele leu Oséias para esse irmão e disse, ó, Deus falou, pega a mulher do seu amigo, seu companheiro e adultera com ela. O que aconteceu? Um repórter de uma emissora aí foi lá, entrevistou ele no programa e o próprio repórter foi lá e acabou dando para ele uma lição de exegese. O repórter disse, não está dito aí, pastor, toma uma mulher e adultera. Está dizendo, toma uma mulher adúltera. O senhor não teria errado? Ainda falou ele. Olha a resposta desse pastor. Inclusive você está certo, até é bom que você me abriu os olhos. Olha que coisa. Então eu moro no bairro do lado, tá? Pertinho. De onde aconteceu esse episódio da minha casa aqui, eu ando uns 20 minutos, no máximo 10 minutos, já estou lá onde aconteceu esse episódio terrível e ruim. Mas o que é o ponto aqui? É um líder, e é uma hierarquia, é um pastor, que deu uma ordem lá, inicialmente a um casal, que acabou acatando a ordem. Por quê? Porque quem disse era o líder, era o pastor, baseado ele, segundo esse pastor, na Bíblia. Então uma série de coisas foi feita. E é claro, a gente não está aqui para dizer o que é o que não é, até para ganhar tempo aqui no vídeo. Tá? E você que não viu esse vídeo ainda, é só você procurar, até mesmo aqui na plataforma, no YouTube, você procura aí, pastor, leu Oséias e tal, e dormiu com a mulher do... Tá lá, e é no bairro do lado, é bem pertinho aqui, eu sei inclusive até onde é o lugar que aconteceu isso. Então o que é o ponto básico aqui, se entender? É o fato de que nós precisamos estar atentos quanto a essa questão hierárquica, tá? Quando obedecer ou não, quando não está em conformidade com a palavra de Deus, logo não somos obrigados a obedecer tal ordem. Ok, por mais que se diga, que Deus está no negócio, a gente vai perceber que não está. Continuando aqui, além das figuras humanas, ou seja, além de líderes humanos, pessoas, há leis, estatutos, regimentos e normas que regulamentam os limites, a fim de que os relacionamentos humanos ocorram em clima de respeito e cordialidade. Então nós temos inicialmente líderes, pessoas, autoridades, das quais ali precisam, carecem, merecem serem respeitadas, quer seja elas no meio eclesiástico ou não. Mas, de contrapartida, existem leis, regulamentos, pontos que são interessantes, tá? Além das pessoas, além das figuras humanas. Tem essas leis, estatuto, regimento, normas, nas quais elas ajudam, auxiliam, porque são elas que regulamentam. Então elas são para você um parâmetro, para que você possa entender a que seguir, a que não seguir, a que obedecer, a que não obedecer. Porque muitas das vezes o próprio líder pode estar quebrando uma lei dessa, pode estar quebrando um estatuto desse. Muitas vezes a própria liderança pode estar indo contrário ao estatuto, contrário ao regimento, contrário a uma norma, contrário a uma lei, e lhe fazendo ou lhe exigindo muitas vezes que você também o faça. Por isso que é bom não só nós analisarmos as pessoas em si, mas também conhecermos um pouco das leis, estatutos, normas que regimentam. Então, para você, eclesiasticamente, é bom que você conheça o estatuto da sua igreja. No mínimo isso. É um direito que não lhe pode ser vedado. Você é membro, vamos entender bem isso aqui, você é membro de uma determinada denominação. Ali cumpre com todos os requisitos como membro. É uma pessoa que está ali. Você tem esse direito de ler o estatuto, as normas, conhecer, entender, até mesmo para que você acabe não quebrando nenhuma regra, nenhuma lei dessa, quando o assunto é questão eclesiástica. É claro que mundo afora, nós não teríamos tempo de falar tudo isso aqui, mas há leis do país, leis ligadas aí a cidades, a bairros, leis que nos ajudam a melhor entender o relacionamento com as demais pessoas. Quando não quebramos, tá? Quando nós não burlamos essas leis, logo nós estaremos vivendo melhor. Isso vai auxiliar quando o assunto é uma melhor convivência. Então, dito pois isso, guisa aí ainda também de introdução para o primeiro tópico, o ponto básico é entender isso aqui. O que eu diria para você quando o assunto é hierarquia é isso aí. Tá? Para que você não incorra na insubordinação, não tenha problemas com sua liderança, o ponto é entender claramente
quando é que essa liderança está lhe falando da parte de Deus ou não. Porque muitas vezes pode acontecer de que eu realmente esteja precisando ser corrigido, tá, ser repreendido, ser exortado, não quero, não aceito, aí eu acho que o líder está se excedendo. Não, eu preciso também reconhecer os limites. Possa ser que eu tenha quebrado uma regra, ultrapassado um limite e necessite, careça realmente ser disciplinado. O que eu tenho que fazer em momentos como esse, ainda que não me seja bom, ainda que eu não goste inicialmente disso, mas eu preciso reconhecer o meu erro e a partir daí receber essa repreensão e é claro, a partir de então melhorar a minha vida, melhorar como cristão e melhorar, é claro, o relacionamento. Porque tem pessoas que não conseguem se relacionar com seus líderes no que tange a vida eclesiástica porque passam a vida inteira achando que estão sendo perseguidos pelos líderes, quando na verdade são essas pessoas que estão errando, falhando, mas não recebem a repreensão, não reconhecem seu erro. Isso também dificulta. Então eu diria inicialmente isso aqui. Tá? Problema de subordinação é analisar realmente, eu estou agindo errado, ok. Problema quanto à questão da liderança, tá? De obedecer à liderança ou não. É analisar o que foi dito aqui por Pedro e os apóstolos. O que a minha liderança está pedindo é contrário ao que Deus quer para mim, logo eu não careço, eu não preciso obedecer. Tá? Muitas vezes até para evitar atrito, porque tem pessoas que passam a vida toda com atrito com a sua liderança, que saia, que vai para outro lugar, que busque. Nós temos hoje essa liberdade de escolher onde queremos ficar, onde nos sentimos bem. Então, se não está se sentindo bem, se não há uma sintonia com a liderança, que se busque outro lugar. Até mesmo para evitar o fato de outras pessoas acabarem também aderindo a isso, gerando uma divisão dentro da igreja, que não é, jamais será. É claro, não é e jamais será o nosso foco. Dividir, jamais. Esse é o ponto. Sempre multiplicar, crescer ainda mais o reino aqui na terra, ok? E para você que é líder, que me assiste aí, que você também faça uma análise, né, uma autoanálise. Dentro dessa autoanálise, veja como está sendo a sua liderança. Você está realmente exigindo de seus liderados questões que estão bíblicas, você está sendo fiel à palavra, está sendo uma pessoa compreensiva quanto às dificuldades também vividas, né, pelos seus liderados. Se for isso, glória a Deus, você vai ser um bom líder. Se não, é hora de rever aí conceitos e valores e começar a melhorar a sua liderança para ontem. Dito pois isso, vamos lá. Primeiro subtópico, Simão é repreendido por Pedro por não conhecer o seu limite. Vamos lá. O livro de Atos dá-nos ciência de um homem famoso, guarde esta palavrinha aí, na cidade de Samaria, né, que converteu-se aí a Cristo ao ouvir a pregação da palavra de Deus pelo diácono Filipe. Seu nome era Simão. Então, inicialmente, né, Atos 8, Filipe agora, após uma terrível perseguição, chefiada ou encabeçada, mas por assim dizer, por Saulo, que assolava a igreja. A palavra assolar é a palavra grega elumaneto, que quer dizer aquele que despedaça, né, uma fera que despedaça a sua presa, para nós entendermos tamanha perseguição de Saulo. Saulo era um homem que aspirava realmente perigo para a igreja, então por causa disso a igreja se vê obrigada a deixar Jerusalém, e nesta feita alguns foram para as regiões próximas ali. Filipe, um diácono, fazendo parte, compondo aquele seleto grupo dos 7, a quais foram selecionados para iniciar o trabalho diaconal na igreja. Leia Atos 6 para você entender isso, mas o foco aqui é Atos 8, na qual Filipe também agora chega a Samaria, e ali começa a pregar, entendendo ele que não foi uma viagem, né, por assim dizer, um lazer. Ele foi pregar. E pregando, é claro, houve muita conversão, alegria, paz, graça, batismos aconteceram ali em águas, as pessoas foram batizadas nas águas. E dentre essas pessoas que se converteram, havia um homem chamado Simão. E esse homem, ele era um homem muito conhecido em Samaria, muito conhecido nasquelas regiões ali, porque ele era um homem que, segundo a Bíblia, era mago. E a palavra para mago lá, realmente, é a palavra magoi, do grego. Magoi, dando a ideia de que ele era um mago. Mas é bom entendermos o fato de que naquele tempo, o estudante de magia também estudava astrologia. Então era alguém, magoi geralmente é uma palavra usada na Bíblia, no Novo Testamento grego, para se referir tanto àquele que se fazia valer de magia, ocultismo, né, ou magia negra, como nós vamos falar hoje, né, é uma palavra muito usada e acho que estão até trabalhando para se não falar assim mais, mas vamos lá. Mas o ponto é que magia, a pessoa fazia magia, estudava, e pessoa também que estudava os astros, né? Lembra uma referência disso, Mateus 2, na qual nos fala dos magos que vieram do Oriente, né?
vieram os magos. A Bíblia não diz que eram, não vou falar 3 porque a Bíblia não diz que eram 3. A gente geralmente diz que é 3 baseado nos presentes. Mas eram magos do Oriente. Então, magoi, estudantes dos astros. Mas voltando aqui. Esse Simão era mago. Era um homem que mexia até então. Pelo fato de dizer o grande poder, ele tinha um apelido, um título, uma alcunha de o grande poder. Pelo fato de chamarmos de o grande poder, logo podemos inferir com isso que não era um estudante de astrologia, mas um homem que se fazia valer de ilusionismo, né? Truques de mágicas, porções, por assim dizer. Um homem que se fazia valer do ilusionismo para conseguir granjear adeptos, por conseguinte, é claro, pessoas que pudessem ali lhe bancar, lhe financiar, os seus truques. Então, é um ilusionista, um charlatão, que enganava as pessoas através de ilusionismo, mágica. E ele chegou a ficar tão conhecido, tão famoso, que passaram a chamá-lo de o grande poder. Esse homem é poderosíssimo. O ponto é que, dada a pregação de Filipe, esse homem se converte. Há a conversão desse homem, Simão. E é interessante notarmos o fato, gente, de que a palavra para que é a conversão de Simão é a palavra pistes. A palavra pistes do grego é crer, crer mesmo. Então, com isso, eu não tenho dúvida quanto à crença de Simão, que Simão tenha crido. A gente vai tentar aqui entender o que aconteceu. Mas Simão inicialmente creu, a ponto de ser batizado. Simão, inclusive, chegou a ser batizado nas águas. Filipe levou Simão, Filipe conduziu Simão às águas batismais. Então, esse homem se converte a Cristo, creu, pistes, da qual você vai ver pisteo, e o grego, creu, tá? Ele creu, a palavra usada para quem cria mesmo. Aí vamos ler um pouquinho mais para tentar entender um ponto aqui. Admirado com a autoridade espiritual na vida dos apóstolos, a saber, Pedro e João, Simão ofereceu dinheiro a Pedro para obter o mesmo poder que ele tinha. O que está acontecendo inicialmente aqui? Esse Simão, a Bíblia diz que esse Simão famoso se converte. Logo, convertendo-se, o que aconteceu com Simão? É natural. Após a conversão, esse Simão, que era famoso por bruxaria, ocultismo e coisas do tipo, ele perde essa fama. Por quê? Porque ele deixa essa prática. Ele não levou uma vida dúbia inicialmente. Ele se converteu, pistes, você pode usar isso, professor, aí, caso você queira pesquisar a palavra grega para a conversão de Simão, que vai te ajudar a entender isso. Simão creu, ele aceitou a Jesus como Salvador, passou de contínuo a andar junto a Filipe, perdão, ele passou a partir daí a andar, a caminhar junto com Filipe. Então Simão estava lado a lado com Filipe, ensinando as pessoas, orando pelas pessoas. Acredito eu que tornou-se um pregador também naquele tempo. Mas o ponto é que houve um momento em que o Simão, que deixou de ser o famoso, houve um momento em que ali a Bíblia diz que, para consolidar aquela obra, os apóstolos Pedro e João foram enviados a estarem lá em Samaria. Eles vêm para Samaria, Pedro e João. Aí o que acontece aí? Nesse interim, eles chegam na cidade de Samaria para analisar a obra, analisar o crescimento, a expansão ali naquele lugar. Aí, quando eles chegam, Pedro e João oram pelos que estavam ali. E de maneira gloriosa, enquanto Pedro e João estão orando pelos que ali estão, a Bíblia diz que eles recebem o Espírito Santo no quesito batismo com o Espírito Santo, né? Uma linguagem bem usada no meio pentecostal. Eles são batizados com o Espírito Santo, eles são revestidos de poder. E os que ali estão, aquela multidão, começa a falar em línguas. Então, Simão vê aquilo, fica maravilhado, encosta junto a Pedro, entendendo ele ser Pedro o cabeça, já visto o fato de que João era um camarada mais na dele, discípulo do amor, um camarada poderoso em palavras, mas Pedro era nós vemos que era mais assim, aquele mais voltado à liderança, né? Aquele mais impetuoso na forma de falar e de agir. Então ele pensando, Pedro é o líder, então ele encosta em Pedro e oferece dinheiro para ter o poder que Pedro tinha no quesito lá, como ele ficou maravilhado. Então, algumas coisas precisam ser entendidas aqui, para nós falarmos sobre sentimento. Em primeiro lugar, por que Filipe orou e as pessoas não foram batizadas com o Espírito Santo? Filipe não tinha o poder que Pedro tinha, Filipe não tinha o poder que João tinha, e isso levou Simão a pensar, olha, Filipe, por mais abençoado que seja, é menos poderoso que esses dois aí. Esses dois têm um poder que ele não tem. Tá? Esses dois são
Então, ele analisou a questão da hierarquia. Os apóstolos têm o poder. O Filipe jamais conseguiria orar e alguém ser batizado com o Espírito Santo. Seria esse o ponto, né? Fazer uma análise clara. Gente, o que precisa ser analisado aqui, inicialmente, é o lugar onde está acontecendo. Samaria. E uma breve lida em Reis 17, segundo Reis 17, mostra que a partir do momento em que Salmanasar V invadiu lá, com a morte dele, Sargão toma aquela região, leva as 10 tribos cativas, põe 5 povos estrangeiros ali, esses povos se mesclam, se misturam ao povo que ficou, o restolho que ficou naquela região. Então nasce um povo chamado os samaritanos, com isso nasce uma risga, uma briga, uma separação. Então os judeus e os samaritanos não se comunicavam. Prova disso é que no livro que antecede Atos, que é o livro de João, o Evangelho de Jesus segundo escreveu João, está lá capítulo 4, a mulher samaritana. Jesus se aproxima da onde está na fonte, chega lá, a mulher vem se aproximando, Jesus pede a ela, mulher, ou seja, dá-me de beber. Ela falou, como pois pede tu dá-me de beber, sendo tu judeu e eu samaritana? Aí João, que não escreveu para judeus, para explicar, bota em parênteses. Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Então, o ponto é que nós estamos agora falando de duas regiões que ainda tinham espiritualmente uma grande briga. Além de ser territorial, essa briga, né, geográfica também, étnica, também era espiritual. Então, poderia acontecer o seguinte, vamos pensar que Filipe orasse sem a presença dos apóstolos lá, e o povo fosse batizado, talvez o próprio Simão ou outrem chegaria a Filipe dizendo, olha, chegou a hora de você fundar seu ministério aqui. Torne-se, como dizemos hoje, o pastor presidente dessa região. Essa região é sua, que fiquem lá os apóstolos em Jerusalém, mas você, Filipe, comanda Samaria. Novamente teríamos uma divisão aí. A igreja de Samaria com a igreja de Jerusalém dividida. Deus, que jamais quis isso e jamais irá querer, tinha todo um plano para ligar. O que Deus queria era juntar, era ligar de forma clara, unir eternamente samaritano e judeu e acabar com isso, dizer que não tem mais judeu e samaritano, agora é igreja, um povo só. Então, para quebrar essa barreira de Samaria, Judá, Jerusalém, Samaria, Jesus, então, de forma gloriosa, aguardou o tempo certinho de enviar ali os apóstolos. Então, esse é o projeto de Deus. O fato de Filipe não ter batizado, por assim dizer, ninguém com o Espírito Santo, é também um plano de Deus, um projeto de Deus. Era para ser daquela forma. Tanto é que quando os apóstolos chegaram, quem eram os apóstolos? Representantes da igreja mãe, a saber, Jerusalém. Quando os apóstolos chegam e o povo é batizado com o Espírito Santo desce ali e consolida, pronto. O que você está vendo ali? Você está vendo no texto o Espírito Santo vindo sobre os samaritanos após a oração de Pedro e João. Glória a Deus. Mas o que nós precisamos ver também no texto são as muralhas caindo por terra. A separação, o muro que separava Samaria de Judéia, Judá de Samaria, caiu naquele dia, espiritualmente falando, acabou. Ficou um povo só, igreja, isso é maravilhoso. Então por isso tinha que ser, até mesmo para que os irmãos de cá, da igreja de Jerusalém, entendessem isso, para que não houvesse briga entre eles e os samaritanos, e os irmãos da Samaria entendessem isso. Por isso é que Pedro e João foram, tá? Então Filipe, homem de Deus, cheio do Espírito Santo, leia lá para você ver. Atos 6, Filipe era um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Leia Atos 7, para você ver, o Estevão também. Então o problema não estava em Filipe em si, mas Deus aprove a Deus que fosse daquela forma. Esse é o ponto, eu acho que para a gente poder continuar o raciocínio aqui. Então, partindo para outro pressuposto agora, outro ponto. Resolvido, pois, a questão do batismo do Espírito Santo, nós temos outro ponto interessante aqui. Que ponto é esse? O fato de que Simão mudou de ideia quando ele viu Pedro e João orarem e o povo ser batizado. Vamos lá. Simão era um camarada famosíssimo no mundão lá fora. Vem para a igreja, acaba a fama. Logo, gente, nem todos conseguem lidar com um problema. Que problema é esse? Vamos pegar na área secular hoje aí. Vamos trazer para hoje esse texto, esse contexto aí. Uma pessoa mundialmente conhecida, faz turnê pelo mundo todo, prega o mundo afora aí. Desculpa, canta lá o mundo afora aí. Pessoa lá do mundo, que não é cristã, não é evangélica. Famoso, um astro lá da música pop, o que seja. Essa pessoa, ela vive um estilo de vida bem
por assim dizer, né? Uma vida bem regalada lá, no quesito de gastar muito dinheiro, torneiras de ouro, pia, aquele negócio de carros, uma coleção, frotas de carro, mansões luxuosas, suntuosas, uma mansão em cada lugar do mundo, cada país ele tem um lugar. Esse é o estilo de vida. Essa é a verdade. Quando essa pessoa se converte genuinamente, quando ela aceita Jesus genuinamente, é lógico, não estou dizendo que ela vai perder tudo isso, é essa reação que vai acontecer, pelo menos para ela isso já não vale mais. O foco dela não é mais isso. Simão tinha o estilo de vida dele lá, estranho quer que seja, no ocultismo dele lá, no grande poder, só que o grande poder rendeu-se ao Todo-Poderoso. Esse é o ponto. O grande poder rendeu-se ao Todo-Poderoso. Logo, o grande poder já não tem mais poder algum. Na vida dele manda agora o Todo-Poderoso. Esse é o ponto. Então, ele automaticamente, aquele estilo de vida que ele levava, ele não leva mais. Ele perde tudo aquilo. Mas, quando Pedro e João oram e o Espírito Santo vem sobre os samaritanos, como um estalo, assim, ó, foi instantâneo. Percebe que a Bíblia não nos mostra um procedimento estranho vindo acontecendo da parte de Simão vindo, ele dando sinais de que não era um cristão verdadeiro, de que era falso. Não, pelo contrário. Creu, pistes, creu, foi batizado e andava junto com Filipe. Ele demonstrava ser um cristão. Mas havia dentro dele ainda, lá no fundinho, aquela coisa que a gente precisa sempre estar buscando libertar, coisas que nos podem muitas vezes afastar de Deus, a gente não percebe. Simão ainda nutria bem pouquinho no coração aquele amor pela fama, aquela coisa de ser conhecido, poderoso. Simão, aquele estilo de vida que ele levava. Simão sentia falta, certamente, de passar pela rua e as pessoas comentaram: ô Simão, pô, esse aí é poderoso, esse aí é o cara. Ele parou de ouvir aquilo. Então logo, quando ele viu Pedro e João orando e o Espírito Santo derramando ali gloriosamente sobre a vida daqueles cristãos de Samaria, certamente ele pensou: se eu tivesse tido esse poder aí, ó. Gente, que coisa tremenda é isso. Se eu tivesse tido esse poder, porque ele não teve, como o Espírito Santo não tinha descido no quesito batizar alguém, revestir naquele momento, até então, era uma experiência nova para ele, desconhecida, por assim dizer, embora Filipe tenha falado, tenha dito, mas ele ainda não tinha visto, porque não tinha acontecido em Samaria. Quando ele viu aquilo, o coração dele foi tomado por um desejo de, quem sabe, voltar a ser o famosão. Ou se fazer valer daquele novo poder, daquela coisa nova para ele, para se dar bem, voltar a ser famoso. E a gente precisa parar para pensar isso aqui. Por quê? Tá? Não sei quanto tempo isso vai tomar aqui no vídeo, mas a gente precisa entender o seguinte: tem pessoas que chegaram à conclusão ao longo da vida que andar com Cristo lhes trará fama, dinheiro, status. E estão emaranhadas, lá estão aí circulando pelo nosso meio, a saber, o meio cristão evangélico, único e tão somente para isso: fama, dinheiro, status. Querem estar bem, querem se dar bem. E nós precisamos aprender a lidar com isso, tá? Então, eu acredito, tá? Eu estou dando uma opinião minha, você é lógico, não é obrigado a concordar comigo, mas Simão creu. Mas havia algo ainda na vida dele que não tinha sido dominado, que é o desejo de ser famoso. Ele gostava daquilo, aquilo era bom para ele. Aquele estilo de vida que ele levava, lhe fazia bem. E ele vê, né, nesse dia, nesse momento, a oportunidade de voltar a viver aquilo, voltar a ser aquilo, voltar a ter aquilo. Isso encheu o coração dele. Quero voltar a ser famoso, a ter dinheiro, andar com a carteira cheia, andar bem, Eu não sei, ele queria voltar a viver aquele estilo de vida dele lá. Só que agora não necessariamente mais com a bruxaria, com o ocultismo, o que ele fazia, ser mago. Ele viu que ser cristão e ter aquele poder, exercer aquele poder e fazer sobre a vida das pessoas aquele poder, lhe traria algo melhor no que tange lá, uma vida financeira, por assim dizer, não sei, um status melhor e maior do que ele sendo mago. Por quê? Porque o que ele analisou foi a reação das pessoas. O que levou Simão a pensar aquilo? Embora o texto não diga claramente, mas eu posso inferir a partir do texto. É que quando Pedro e João oraram, porque inicialmente alguém deve ter dito: olha, está vindo aí 2 lá da igreja de Jerusalém. Certamente alguém falou: ih, para que trazer gente de Judéia para cá? A gente não se dá bem com esse povo não, amém, não aceitei a Jesus, mas ainda tenho uma risga, ainda não sou muito chegado a judeu. Para que trazer esses homens aqui?
Então eles vêm, logo alguns devem ter ficado assim, Pedro, em que esses homens são melhor que alguém? Pedro e João. Por quê? Para que trazê-los aqui? Para que a igreja Jerusalém enviou eles para cá? Que precisava deles aqui realmente? Pode ser que alguém pensou isso. Então quando eles oraram, aí foi unânime. Certamente o povo glorificou a Deus tremendamente. A alegria encheu, que já viu a alegria, mas o povo ficou maravilhado. Gente, Pedro e João são homens de Deus. Deus é com eles, verdadeiramente. E isso fez Simão pensar, olha aí, gente, eu tendo um poder desse, na hora. Então Simão olhou para aquela multidão toda, e ele também maravilhado, pensou, eu quero isso. Aí encostou do lado do Pedro, logo ofereceu dinheiro a Pedro. E daí saiu, é claro, essa prática muito comum, chamada simonia, que é o nome que se dá àquela prática na qual as pessoas cobram dinheiro, onde se há uma questão ligada à remuneração, dinheiro em troca de uma bênção, algum bem, alguma coisa espiritual. Né? Pessoas que cobram e muitas vezes até pagam também, barganham, vendem, trocam relíquias e questões ligadas lá à área, no que tange histórica, e dentro do cunho espiritual. Então o nome dessa prática é simonia, a venda, né? A venda de utensílios lá religiosos, ok? E também, é claro, de bênçãos aí, a quem compra e quem venda a bênção. Até quem cobre Pix, PicPay para fazer orações pelas pessoas, né? Pasmem vocês, mas é a realidade, dura realidade. Qual que é o ponto então aqui? Para a gente fechar esse subtópico, eu já sabia que seria grande, já visto o fato que o assunto aqui é polêmico. Então o que é o ponto para a gente fechar aqui e entender isso aqui? Compreendemos o seguinte, vamos lá. O que nós vamos ficar atentos quanto a sentimento aqui? É o fato de que nós também lidamos muitas vezes com pessoas que eram famosas aí no mundo e que abraçam a fé. E nós vamos aprender a tratar essas pessoas. Ou até mesmo você que é um famoso, de repente aí está assistindo agora, e você que já foi famoso lá no mundão no passado, está assistindo também. O que é o ponto, gente? É que nem sempre a motivação de um famoso é genuína quando o assunto é se aproximar do evangelho. Infelizmente, essa é a verdade. Não estou dizendo que todos, você me entendeu. Nem sempre. Alguns não se aproximam de nós visando salvação, ou seja, não que a gente salve, mas se aproximam de Cristo, melhor dizendo, para andar conosco visando salvação, mas alguns simplesmente no que tange status, vida financeira. Muitos dos que vêm para a igreja hoje, pessoas que acabaram falindo, enfraquecendo lá no mercado deles lá. Estava mal das pernas, estava ruim lá, estava devendo muito. Então as pessoas meio que num ato de tentar se recompor, se reerguer, se levantar, mudaram. Por que a gente fala isso às vezes? É porque os tipos de mudanças que essas pessoas fazem não é brusca, é bem pouquinho, é parca. Geralmente um camarada que era muito famoso lá no forró, na área secular, vem para a igreja, forró gospel. Ou seja, ele já está buscando aqui, de lá ele já vê aqui um público. E vice-versa, eu dei o exemplo de forró como funk, gospel, quer que seja um estilo, uma pessoa que já tem um estilo de vida, é famoso numa área lá, e ela quer simplesmente mudar as letras, trazer por questões espirituais e falar de Deus nas letras, amor ao próximo e tal, mas visando, é simplesmente um outro público. Qual é o problema? O problema é que nós acabamos pensando, somos levados a pensar, que Deus precisa de fama para ganhar alma. Que ele necessita de fama. Por exemplo, se um artista mais famoso do mundo hoje, que não é cristão, se converter, todo aquele público que ele tinha lá no mundo vai se converter só porque ele se converteu, porque ele é um grande influenciador do público dele. Nem sempre, gente, nem sempre é assim. A gente acaba tendo muitas surpresas. Quem dera fosse assim. Mas nem sempre é. Essa não é uma realidade, por assim dizer. Nem sempre. Então nós precisamos ficar atentos quanto a isso. Perceba que o famoso, geralmente, muito dificilmente um famoso no mundo que está falindo, quebrando, quer que seja, sei lá, ou ainda está um pouco bem, mas percebe que está tendendo a perder tudo, nem sempre ele vem para uma congregação pequena. Já começa aí. O famoso lá procura geralmente os maiores ministérios que ele possa achar, que lhe darão, é claro, evidência. Vamos dizer, o fulano de tal, famoso lá na música, não sei o que, no mundo lá secular, conhecido como não sei quem, mundialmente famoso, se converteu na igreja tal. Ele procura geralmente um ministério, uma igreja grande, onde ele possa se projetar e ali criar um estilo de vida naquele lugar. Porque jamais ele vai pensar, é a visão dele, tá? Não é minha não.
eu me rebaixar a ponto de ir para uma igreja pequena, pessoas humildes, simples, gente tal, gente iletrada. Então essas pessoas, a maioria, tá, nem sempre vem visando salvação, vem visando uma mudança de vida, manter um status ou se não chegar no que tinha, pelo menos não perder tudo. E Simão veio para a igreja, Simão abriu mão de tudo, inicialmente. Só que ao ver o que estava acontecendo, ele sentiu que aquilo poderia voltar no que tange fama, voltar a ser chamado de um grande poder. É o que muitos têm hoje. Era famoso lá, famoso, por isso eu disse guarde essa palavra famoso, porque é base nisso que a gente está trabalhando aqui. Voltar a ser chamado de famoso, reconhecido na rua pelas pessoas, fazer selfies, tirar fotos, dar autógrafos. É o que muitos querem voltar a ter. Infelizmente, acabam querendo achar isso aqui junto ao meio cristão, tá? Que eu nem vou chamar de gospel não, porque meio cristão, que não vão encontrar, infelizmente. Vamos lá, mas alguns acabam encontrando, eu não sei porquê. Então, fechando aqui, Simão achou que podia estar no mesmo patamar dos apóstolos, simplesmente porque já era homem famoso. É uma visão aqui, ligada à revista, a respeito, que o que Simão queria era só estar no mesmo patamar no que tange questão hierárquica, tal, estar junto a eles, ser um tido ou contado como eles, usar o dinheiro para atingir um cargo, um status, é o que muitos fazem. A pessoa se consegue no meio, até mesmo eclesiástico, granjear cargos, bajulando, comprando pessoas, bajulando lideranças. Então, o ponto é que o Simão viu uma oportunidade, segundo ele, mas ele foi repreendido. O mais interessante é que Pedro lhe repreendeu. E Pedro lhe repreendeu não só o Simão, como também a intenção dele, como também o dinheiro dele. Isso que foi maravilhoso. Tá? Porque o que há algo por trás disso que precisa ser analisado. E eu não vou ter tempo aqui, infelizmente, de falar, mas pensemos isso aqui é só um pensamento. Se Pedro aceita aquele dinheiro, haveria uma corrupção no meio dos apóstolos? Meio que corrompeu. O diabo, ele tem as formas dele de agir. Meio que, vem cá, um canto aqui, me dá. E, gente, é a segunda vez que o diabo está querendo usar Pedro com dinheiro. Primeira, Ananias e Safira lá, ó, Atos 5. Uma questão financeira, uma venda de um imóvel, um lote, uma propriedade, como diz a Bíblia. Olha lá, ó, glória a Deus, Pedro cheio de Deus, resolvido o negócio. O Espírito Santo orientando Pedro. Amém. De novo aqui alguém chama Pedro num canto, oferece dinheiro, que eu não creio que foi para todo mundo ver, chamou Pedro num canto, isso que é interessante. Então ele não tem, talvez não chamou Pedro e João, mas chamou Pedro num canto e ofereceu. Pedro da mesma forma o repreendeu, o exortou, chamou a atenção dele. Isso que é interessante. Então, olha que coisa importante, gente. Fecho aqui esse ponto. Como lidar com famosos? O famoso precisa entender que eu fui famoso até ontem. Hoje tenho Jesus, que ele cresça e que eu diminua. E que se porventura um famoso se converter na sua igreja, meu irmão, trate esse famoso como um irmão em Cristo. Não idolatre, tá? Ah, mas a Bíblia diz, dai honra a quem é digno de honra. Esse versículo tem sido muito mal interpretado e possa ser que eu grave um vídeo até falando sobre ele aí. Essa honra que é dada aí, que muitos estão levando para autógrafo, para não sei o que lá mais, para não sei o que. Amém, irmão. Se você gosta da pessoa, admira a forma como Deus a usa, trabalha, tirar uma foto, conversar um pouco, bater um papo, trocar uma ideia quando o assunto... Amém. É um irmão em Cristo, é uma irmã em Cristo ali. Agora, uma celebridade gospel, uma tietagem, isso aí não combina com cristão. Continuando, vamos lá. Saul foi repreendido por Samuel por não conhecer o seu limite. Outro ponto. No primeiro livro de Samuel, lemos que o exército filisteu investiu contra os israelitas. O rei Saul, naquela ocasião, convocou os homens de Israel, ou seja, uma grande multidão de civis, para segui-lo até Gilgal. A questão é, uma guerra entre os filisteus e Israel. Agora vou tentar ser mais breve aqui. Dentro dessa guerra, né, Saul ali convoca umas pessoas que estão com ele. Só que as pessoas, dentre quem Saul convocou muitos civis, pessoas do povão, o povo, para presenciar aqui, estavam junto a ele. Nesse interim, Samuel disse, Saul, aguarde aí, daqui a 7 dias eu volto. O que era isso? Quando eu voltar, a gente vai oferecer aqui o sacrifício e fica tranquilo, Deus nos dará a vitória. Basicamente isso. Era um teste de obediência para Saul.
Saul só deveria aguardar os 7 dias e Samuel chegando, logo Deus certamente lhes garantiria a vitória e tudo estaria bem. Mas a questão é que Saul levou muita gente do povo e o povo começa a apertar a Saul. E aí, o que vai acontecer? Cadê Samuel? Não vem? Não vem? Saul não, calma, gente. Samuel falou. Inicialmente eu acredito que Saul estava indo até bem. No começo, não, calma, Samuel já falou, ele foi ali para aguardar um período aqui, mas ele vai chegar, vai dar tudo certo. Fiquem tranquilos, gente, calma. Só que à medida que o povo foi apertando, Saul foi ficando preocupado, o exército ia até Saul, soldados, generais. E aí, meu rei, Saul, o que vai ser? Calma, gente, o Samuel falou, tô assim. Se bem que eu já não sei mais, Samuel falou e eu tô esperando, ele não veio. O diálogo foi mudando de Saul. Para dizer a verdade, ele está demorando um pouquinho mesmo, já era para ter chegado. Será que vem? Ou seja, do calma passou para o será que vem? Né? Do calma passou para o já era para ter chegado, passou para o será que vem? E do será que vem chegou para ele não veio. Aí quando Saul olhou, o povo estava começando a afastar. O povo começou a ir saindo, foi afastando. Quando Saul viu o povo deixando ele, o que ele fez? A Bíblia diz que o povo se espalhava dele, tá lá o verso 8, e o povo foi se espalhando. O que Saul fez? Saul diz, olha, traz aqui para mim o holocausto e a oferta, as ofertas. Né? Naquele tempo, manjares, oferta pacífica. Levíticos 1 fala das ofertas. Holocausto, que é olá, né? Oferta queimada por inteiro, oferta de manjare, pacífica, oferta pela culpa, oferta pelo pecado. Mas voltando aqui, o que é o ponto? Levíticos 1, você vai conhecer bem as ofertas lá. Mas voltando aqui, o ponto é que o povo começou a querer dispersar e ir embora. Saul falou, não, reúne o povo de volta, calma, vamos resolver isso agora. Mandou trazer os sacrifícios e Saul foi lá e ofereceu o holocausto. Coisa essa que ele não poderia fazer, não era atribuição dele. Ele não era sacerdote para fazer isso, ele era o rei. Tinha que ser sacerdote, tinha que ser da tribo de Levi, lembrando que havia essas divisões na tribo de Levi, né? A tribo de Levi, leia Números 4 para você entender melhor isso aí, o capítulo 4 do livro de Números. Havia lá aquela divisão, Araonitas, que eram os filhos de Arão, os sacerdotes, então, o sumo sacerdote Arão e seus filhos, tá, que seriam ali os sacerdotes, então Araonitas. E por conseguinte, viriam os gersonitas, responsáveis pela parte de cima do tabernáculo, lonas, cobertores e tal, os meraritas, parte de baixo ali, os filhos de Merari, e por fim os coatitas, os filhos de Coate, das quais eram responsáveis por transportar e manusear as coisas santas, é claro, estando elas, pois, cobertas pelos sacerdotes. Então o que é o ponto básico aqui? Não era função de Saul, não era atribuição de Saul, e Saul simplesmente foi lá e fez. Ele ofereceu um holocausto, uma coisa que não era para ele, assim como também aconteceu com o rei Uzias e como também aconteceu com Uzá, que ao tocar na arca foi fulminado, morreu queimado. Quando Saul acabou de oferecer o holocausto, Samuel chegou. Olha que coisa interessante. Nem bem terminou de oferecer o holocausto, quem vem lá? Samuel. Seria o maior dia da vida de Saul se ele não tivesse ultrapassado seus limites. Sabendo que não podia agir como sacerdote, o mesmo ousou fazê-lo. Então o que aconteceu ali? É sabido de nós que Saul ofereceu o holocausto, que não era para ter oferecido, não era ele, não era atribuição dele, sem contar que no tempo que também não era para ter sido feito, que é duas coisas ali. Primeiro, ele não obedece no que tange cargo, atribuição. Não era dele, ele está quebrando ali uma hierarquia. E segundo, que não foi no tempo, porque ele não aguardou o tempo necessário, que era para ter sido aguardado, que Samuel já havia dito para aguardar. Ele não esperou Samuel chegar. Aí que nós vemos aqui, Saul foi lá e ofereceu. Com isso, ele, além de ultrapassar o limite, ele perdeu por quê? Porque no verso 13, né, 1 Samuel 13, eu até coloquei a referência aqui, diz lá que Samuel falou com ele, olha, Deus, ele ia perpetuar seu reino hoje. O reino seria seu se você não tivesse feito isso. Mas essa sua desobediência lhe custou o reino. Porque por causa disso agora, Deus me está me dizendo aqui, que ele tirou de ti o reino e deu a outro melhor do que você. Então, olha o que custou para ele. O que a gente quer dizer com tudo isso aqui? Em primeiro lugar, fazer uma coisa que não é atribuição nossa. É ultrapassar um limite. Tem pessoas que não conhecem o limite e acabam ultrapassando. Tem coisas que a gente até faz no meio eclesiástico, vamos pegar um foco, não vou falar nos gerais aí para não perder, para ganhar tempo,
mas a gente até faz, mas não são nossas atribuições. A gente até faz bem intencionado, mas não compete a nós, não cabe a nós. Esse é o ponto. Essa é a visão de se respeitar bem as hierarquias. Tem coisas que a gente vê e fala, se fosse eu tomando conta disso aqui, estaria maravilhosamente, tá bom, eu faria assim, eu faria assim. Só que já começa aqui, ó. Se fosse eu que não sou, faria, colocaria, mudaria, alteraria. Gente, na teoria dá certo. Geralmente quem não está na frente de alguma coisa sempre tem uma visão panorâmica, ele está de fora, ele vê tudo. Que nem sempre é a visão de quem está dentro. Então é o que acontece muitas vezes conosco, é o erro que nós acabamos incorrendo. É sempre achar que nós, se estivéssemos lá, o negócio estaria melhor, estaria maior. Talvez estaria pior, ou estaria passando pela mesma adversidade. O ponto é, aqui, entender o seguinte, nós não podemos ultrapassar os limites que nos são estabelecidos. Tá? O que Deus nos deu, nos estabeleceu. A gente precisa conhecer, é conhecer. O erro de Saul, e aqui vai ser o ponto para você, professor, trabalhar, é o fato de não conhecer. O que é não conhecer aqui? É não saber? Ele sabia que não podia fazer. Mas sabendo que não pode, assim, ainda assim faz. Um dos textos ou uma das histórias que mais eu tenho ouvido algumas pessoas falarem, inclusive eu tenho uma obra nesse quesito, né? Eu escrevi um livro inteiro falando sobre isso, é a questão ligada a usar a arca, né? Um livro que inclusive as cópias já acabaram, eu estou para ver se eu faço mais cópias desse livro, fazendo, eu até anuncio aqui no canal, de repente para alguém se interessar por comprar, adquirir esse material, mas eu tenho um livro onde eu falo sobre isso, Guiados pela Glória, é o título do livro que Deus me deu, onde eu falo sobre a morte de Uzá, né? Essa questão da arca, os erros cometidos por Davi ao transportar a arca, né? Eu não vou dar spoiler aqui não, mas o ponto é o seguinte, é entender que Uzá não lhe caberia, não lhe competiria ter feito aquilo. E a pergunta que eu recebo é, gente, que até me levou a escrever o livro, mas Uzá não estava bem intencionado? O desejo de Uzá não era genuíno? Uzá não foi um herói fazendo isso? Simplesmente porque ele viu que a arca de Deus, o homem queria preservar a arca de Deus. Ele ergueu a mão para a arca não cair. É o que muitos têm feito na igreja hoje. A situação tá assim, tá lá, tá... A pessoa, então eu pego e faço. Se fulano não está sabendo, é a função dele, não está sabendo fazer, eu pego e faço. Mas não é por aí, não é bem assim. A gente precisa entender, conhecer, tá, os nossos limites. Saul perdeu uma outra oportunidade, uma maravilhosa oportunidade, por simplesmente não aguardar o tempo de Deus, que é um problema para muitos, não aguardar o tempo de Deus, ou a aparente demora de Deus, como alguns chamam. E segundo, exceder lá os seus limites, ultrapassar os seus limites. Ok? Ele sabia que não podia agir como sacerdote, mas o que ele fez? Ele foi lá e fez, ele ousou fazê-lo. Esse é o ponto. Então, esse é o erro de muitas pessoas, tá? Foi aqui que Saul errou e aqui nós precisamos ficar atentos. Ok? Como Uzá também, ainda que tenha sido um ato, e foi involuntário, ele viu a arca caindo, saltou lá, botou a mão para, ainda assim, mas morreu, foi fulminado, queimou ali, Deus, né, o fulminou, Deus matou ali, essa é a verdade, tá? O que aconteceu com Uzá. Então, o que é o ponto aqui? Como aconteceu com Uzias, tomado de lepra, por quê? Porque fez o que não devia. Então nós precisamos conhecer os nossos limites. Amém? Se vimos algo e pensamos, olha, se fosse eu que tivesse aí, estava dando certo, por que não dizer para a pessoa? Por que não procurar alguém dizer, olha, eu tenho percebido, eu tenho analisado a forma de você liderar, de agir, tal, até mesmo aconselhar um líder. Existem aqueles que não recebem pelo fato de estar vindo da parte de um liderado, aqueles que são arrogantes a ponto de não receber o auxílio, ainda assim, que não receba, mas pelo menos você fez sua parte. Oriente, exorte, aconselhe essa pessoa, esse líder, que ore, interceda por ele para que as coisas venham acontecer. Mas o que você não pode fazer é passar na frente lá, tomar o lugar que não é seu, uma atribuição que não é sua e com isso causar um problema para você e para outrem depois, tá bem? Vamos lá. Outro ponto, segundo tópico, respeitando os limites pessoais. O intruso. Na igreja de Tessalônica havia alguns irmãos desocupados que ousavam intrometer-se na vida alheia. Paulo exortou-os dizendo, pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Vamos lá, gente. Uma classe. Então, o que é nosso foco aqui? Nosso foco é esse aqui, ó.
respeitando os limites pessoais. Então, a gente precisa agora trabalhar, professor, aí com seus alunos, como exercer o respeito, como é pôr em prática isso, como é que eu faço para respeitar? Em primeiro lugar, eu não posso ser um intruso, eu não posso me intrometer em questões que não dizem respeito a mim. Eu não posso ser aquela pessoa que está... eu não posso viver fuçando coisas que não dizem respeito a mim, entrando em situações que não é minha, comprando brigas que não são minhas, me metendo em problemas que não são meus. Esse é o ponto. Então, primeiro, não seja um intruso. Se não diz respeito a você, se você não foi chamado a tal, se a sua presença ali não vai agregar nada de bom, ou pode agravar a situação, não vá, não se intrometa. Esse é o ponto aqui, o intruso. Ok? Aquela pessoa que entra e entrando só piora a situação. Tá? Esse é o ponto aqui, acaba se intrometendo em assuntos que não lhe diz respeito, procurando saber, perguntando coisas que não lhe diz respeito. Então esse é o primeiro passo, é o primeiro ponto. Então aí nós temos um exemplo bíblico, Paulo falando sobre isso, pessoas que lá na igreja de Tessalônica estavam com esse pensamento, esse estilo de vida lá, essa prática de ficar se metendo, se intrometendo em questões que não diz respeito a ele, se metendo. E a gente precisa entender uma coisa, gente, o intruso é aquela pessoa que ele chega na nossa vida demonstrando já querer saber coisas que não precisa saber, não lhe compete saber, tá? Então a gente tem que ficar muito atento com isso. Por esse exemplo aqui, vamos lá, vamos pegar uma visão para poder explicar isso aqui. Aí a Bíblia diz que tinha irmãos lá que não estavam trabalhando. Gente, vamos lá. O ponto aqui, a gente precisa analisar eu diria em duas vertentes, duas linhas. Que linhas seriam essas? Trabalho no que tange vida profissional e trabalho no que tange área espiritual. Porque a maioria dos problemas que nós vemos hoje na igreja não são pessoas que estão desempregadas. Um desempregado não está trabalhando, então ele fica se metendo na vida dos outros. Se ele tivesse empregado, carteira assinada, ele não estaria se metendo. Não é isso. O ponto aqui é aquela pessoa que não está trabalhando na obra, na igreja. Aquela pessoa que não faz nada na igreja. É aquela pessoa que um desocupado espiritualmente falando, não ora, não jejua, não consagra, não ajuda, não compõe grupos de evangelismo. Aquela pessoa que simplesmente senta, olha para cima e fica observando a vida dos outros. Está tão desocupado em mente vazia, oficina do diabo, é um ditado muito falado aí fora. Então a pessoa, como ela não se envolve na obra, sobra-lhe tempo para se envolver com a vida dos outros. Então, a melhor maneira de lidar com isso é trabalhando. A melhor maneira de você não se ver, muitas vezes você não é o intruso, mas você pode muitas vezes se achar se metido num problema que não é seu, uma coisa que não diz respeito a você, e você não consegue sair dele depois mais, acabam te inserindo. A melhor coisa que você faz, trabalhe muito. Tá? Se você já trabalha certamente na área secular, sua vida profissional, mas na igreja trabalhe. Envolva-se nos trabalhos da igreja. Trabalhos de oração, trabalhos de evangelismo, trabalhos ligados aí à filantropia, né? Ajudas, aí visitar lares, trabalhos, né, na área social, envolva-se. Quer que seja na pregação, pregue a palavra na sua igreja, ore com os irmãos, ajude ali. Esse é o ponto. Quem trabalha na igreja não tem tempo para fofoca, conversa fiada e ficar se metendo na vida dos outros. Essa é a verdade. Porque geralmente quem fica muito à toa, tem muito tempo, a pessoa fica ali ocioso demais, seria essa a palavra que eu ia usar, ocioso, e com isso acaba se metendo onde não deve. Então, a melhor maneira de se lidar com isso, inicialmente, é trabalhando. Trabalhe muito, obre muito. Aí, aleluia, obre muito, tá? No reino de Deus. Trabalhe muito. Em nome de Jesus. Ajude as pessoas, auxilie, exerça aí seu ministério. Gaste seu precioso tempo trabalhando na obra de Deus e você verá que não sobrará tempo, de repente, para que você acabe entrando na situação que não quer e que ninguém se meta também na sua vida. Nem tempo para parar para poder responder indagações dessas pessoas você terá. Isso é interessante. O apóstolo Pedro coloca os intrusos na mesma categoria dos facínoras, ou seja, que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios, né? Aquela pessoa que... E cá entre nós, esse é o resultado. Quem passa a vida se metendo em questões alheias, quando a bomba estoura, a pessoa acaba se vendo envolta num problema que inicialmente não era dela, mas por se meter, acabou entrando nesse problema. Você quer ver um detalhe, gente?
que é muito interessante, que a gente acaba sendo intruso sem perceber, é quando há pessoas com problemas entre si, né? Há uma dissensão. Vou pegar um exemplo para ser prático aqui. Uma dissensão na igreja lá. Duas pessoas estão com um problema, ou dois grupos, né, determinados, um grupo A e B. E muitas vezes você acaba entrando ali para falar com alguém, aquele outro tal, e acaba tomando partido. Quando você toma partido de alguém, logo você acabou se metendo num problema que não era seu. Esse é o ponto. Quando você passa a ser parcial e toma partido de um problema que não era seu, por exemplo, há um determinado líder com um problema com um pastor da igreja lá. Estou pegando como exemplo, você me entendeu. Tá? Poderia ser outro exemplo aqui, mas é para ganhar tempo. Se você puxar a sardinha para A ou B, logo você está num problema com um ou com o outro. O ponto é que a gente ore por ambos e que que a gente só adentre em certas situações para apaziguar, para ser um pacificador. Um pacificador jamais será um intruso, porque um pacificador ele não quer saber dos detalhes, ele não quer se meter, ele não quer... Quem falou? Ele simplesmente quer trazer a paz. Gente, esqueçamos o que aconteceu, quem está errado, quem está certo, ninguém está certo, está errado. Esquece isso, vamos nos unir. O pacificador não está interessado em ficar mexerico e procurando detalhe. O pacificador... ele não é o intruso, porque o intruso entra, se mete na vida alheia, arruma problema para ele e para os demais, mas o pacificador não, ele entra para sanar o problema. Então, sejamos nós trabalhadores na obra, trabalhemos muito a fim de que não sobre tempo para nos metermos em problemas e, diante de adversidades, contendas, brigas, sejamos pacificadores e não intrusos. O maldizente. O maldicente invade a intimidade alheia em busca de informações que visem a desdourar a sua imagem. Olha só, interessante, hein? Comentando-as com outros. Ele é um semeador de contenda entre irmãos. Gente, se tem um complicado também, é o maldizente. É aquela pessoa que passa a vida toda vasculhando a vida de alguém. E nesse vasculhar, ele só olha o lixo. É alguém que vasculha. É como se fosse uma pessoa que vasculha o lixo a fim de achar sujeira, problema, galgando ali, sempre procurar alguma coisa que venha denigrir, que venha macular, que venha manchar a vida de alguém. E encontrando, pois, o que quer, essa pessoa começa agora a comentar com os outros. Ao invés de até mesmo procurar a pessoa a fim de lhe auxiliar, lhe ajudar, fulano, olha, você está fazendo assim, procedendo assim, comportamento assim, isso aqui lá, baseado em Mateus 18, porque se fizer assim, diz o texto, ganhastes teu irmão, olha só a coisa interessante, ganhaste o irmão, se eu conseguir resolver com ele aquele problema, ganhei ele. Não, essa pessoa prefere muito bem, a vasculha, pesquisa, vai lá, procura até achar, achando o que queria, sai espalhando. Acaba sendo, então, semeador de contenda entre irmãos, que é algo baseado em Provérbios, que eu não tenho tempo de ler o versículo aqui, mas a referência é aquela classe lá, das 6 coisas, né? E que Deus odeia, a última abomina. E aquele abomina é aquele que semeia contenda entre os irmãos. Então, se tem algo que Deus abomina, algo que é terrível diante de Deus, é uma pessoa que está semeando, ou que ousa semear contenda entre os irmãos. O apóstolo Paulo chamou a atenção de Timóteo para as irmãs que andavam de casa em casa disseminando mexericos. Então, olha que coisa interessante, entre as jovens viúvas lá que havia naquela região de Éfeso, onde Timóteo estava a princípio pastoreando, havia ali também aquelas irmãs, como diz aqui, né? Aquelas mulheres que não faziam outra coisa senão naquele tempo ir de casa em casa. Olha que coisa interessante, disseminando mexerico. Gente, qual é a característica de uma pessoa, tá? E eu peço, por favor, encarecidamente, a você, professor, que me assiste aqui, que me ouve, o fato de Paulo estar se referindo às irmãs, ou seja, às mulheres que iam de casa em casa, tal, isso não implica, não significa dizer que nós tenhamos que usar esse texto aqui para dizer que fofoca é coisa de mulher, que quem fala muito... Porque possa ser que alguém não vigie dando a aula e fale uma sandice dessa, tá? Então não é o ponto, que fofoca é algo característico, o texto não quis dizer isso, o Paulo não quis dizer isso, a Bíblia não quer dizer isso.
Embora a gente ouça algumas pessoas dizerem aí, e até mesmo pregando. Tem pessoas que não vigiam e dizem isso. Então o ponto é, o ser humano em si fala, tá? E estou para dizer que os homens, irmão, como homem eu ouço coisas que eu não queria ouvir. Então o ponto é esse aqui. Se você não vai pegar e dizer, olha, as mulheres, é coisa de mulher, falar demais, que mulher fala mais. Ó, que isso não ocorra na sua sala de aula. Por favor. O ponto é nesse aqui. Paulo está dando um exemplo aqui e a gente está seguindo o ponto. Então o que é a sequência aqui? É que essas mulheres, Paulo dizia aqui no texto, porque chegou a ele. A ideia. Se ele está falando isso, é porque isso chegou lá até ele. Tá? Esse é o processo aqui. Que as viúvas jovens, aquele negócio todo, aquele processo, iam de casa em casa. Mas o que eu quero falar aqui não é mulher em si, homem em si, eu quero falar aqui é pessoa no geral que faz isso. Já percebeu uma coisa? O que leva a pessoa a chegar de casa em casa para levar uma má notícia, uma fofoca? Isso nos demonstra um comportamento bem interessante por parte dessa pessoa. É alguém que conta algo aqui e nem espera, ela já conta, é claro, para que aquilo se espalhe. Mas a pessoa conta algo aqui para que aquilo se espalhe, porque se não visasse isso, não teria contado, permaneceria em segredo. Mas ela nem aguarda esse negócio chegar lá, ela ia de casa em casa. A pessoa vai de casa em casa. É aquela pessoa que fala um negócio para fulano, fala para alguém, algo para alguém e diz, olha, não conta para ninguém não, vou te falar um negócio aqui, assim, assim, tá sabendo fulano? É isso, isso, isso. Mas ela mesma se pergunta depois, quando ela sai da casa que ela acabou de entregar a fofoca, essa pessoa fala, mas peraí, deixa eu ir lá nesse ciclano falar, porque ela não aguarda nem o negócio sair daquela casa. Ela mesma se encarrega de levar aqui, levar ali, levar lá, leva aqui, leva ali, leva lá. Então, para você ver o desejo que é, como o inimigo usa o maldizente. Até mesmo o apóstolo foi vítima de gente assim. Ele o chamou de falsos irmãos, pessoas que levavam notícias erradas, ruins, pessoas que levantaram-se contra o seu apostolado, contra a sua conversão, dizendo que Paulo não havia se convertido e que o desejo dele era perseguir, até seria uma estratégia. Paulo seria um estrategista a ponto de fingir uma conversão para poder se fazer valer disso contra os irmãos. Olha que coisa terrível, gente. O ponto é esse. Mas o que a gente já para pensar aqui? É o fato do maldizente, o que passa na mente do maldizente. É aquela pessoa que ela só tem o mal para falar das pessoas. Ela não consegue enxergar as qualidades, ela só vê os defeitos, tá? Mas é claro que eu tenho que falar um negócio aqui, gente. Maldizente é aquela pessoa que fala mal. Fala mal quer dizer o quê? É aquela pessoa que sai por aí contando os erros, defeitos, o mal das pessoas. Que ao invés de procurar uma ajuda, ela sai falando mal. Mas, em contrapartida, existe também aquelas pessoas que erram, falham, aprontam e que precisam ser repreendidas. O problema do maldizente é que ele, além de falar mal, ou seja, ele faz a coisa errada e ainda da forma errada. Esse é o ponto. Ele age errado duas vezes. Errado em falar mal e errado em sair espalhando esse mal aí que a pessoa fez. Mas a gente vai falar sobre como tratar pessoas daqui a pouco. Tá? Então, do maldizente eu teria isso aqui a dizer. E tem aquela pessoa também que quebra a confidência. Quando o irmão deposita sua confiança em nós, confessando alguma culpa, nosso dever é exercer o ministério da reconciliação, ajudando-o e, se o caso for grave, vou ler de novo, porque é, se o caso for grave, pedir ao irmão permissão para levar o assunto ao pastor da igreja, para que ele dê uma melhor condução ao assunto. Então, para começar, nós temos uma classe de pessoas também que atrapalham o relacionamento, pessoas que quebram o limite do relacionamento. Primeira pessoa que quebra o limite, viu aí, o maldizente. Falando mal, só sabe falar mal, sai por aí de casa em casa, anda por aí falando mal das pessoas. Não dá para se relacionar bem com uma pessoa dessa. Então isso aí é uma quebra de relacionamento. Como é que eu vou me relacionar bem com alguém que sai por aí falando mal das pessoas? Por quê? Porque é simples. Qual a regra básica? Né? Voltando lá ao que eu li atrás, mas complementando com isso aqui. É que se alguém falou mal de outrem para mim, logo, você já pegou aí. Cuidado, tá? Cuidado. Porque fazendo uma ligação entre essas duas pessoas, o maldizente e o que quebra a confidência, essas pessoas são praticamente, trabalham da mesma forma. Por quê? Porque, como eu já disse aqui, se falou mal de alguém para mim, certamente, isso aqui é óbvio, não pense você não, essa pessoa também falará mal de mim para outra. Só que essas pessoas, o maldizente e o que quebra a confidência, tem uma estratégia para se aproximar de nós.
Por que às vezes você acaba, mesmo sabendo que a pessoa fala mal dos outros, acaba contando algo da sua vida para essa pessoa? Qual a estratégia usada? A estratégia usada por essas pessoas, geralmente, qual é? É nunca chegar perante você falando mal de alguém. Porque se ela chegar falando de cara para você, falando mal de alguém, você vai perceber como é que ela é, se armar e não dar espaço para ela. Mas geralmente não. As pessoas, os maledicentes e os que quebram confidência, os que entregam e falam coisas de outro para outro, são pessoas que chegam se abrindo. Elas chegam falando contigo acerca delas. Guarde isso aqui. Faça essa análise. Eu tenho observado isso há anos. Isso aqui é uma observação que eu tenho feito há anos. Se eu estou certo ou não, não sei. Não sou psicólogo, não sou psiquiatra, não é minha área, não é minha praia, mas dentro das minhas limitações eu percebo isso. Essas pessoas se aproximam de nós fazendo o quê? Contando segredos dele, se confidenciando o segredo dele. Falando, olha, há uns anos atrás eu fiz isso, aquilo, outro. Elas contam algo que você pensa, gente, essa pessoa confia em mim. Elas querem fazer você pensar o seguinte: se essa pessoa contou esse algo tão difícil da vida dele para mim, logo ela confia em mim. Então, quando ela conta algo grande, se é que eu posso dizer assim, da vida dela, algo difícil da vida dela para você, e você pensou logo, poxa, se contou para mim, amém, né? Confiou em mim. Isso quebra as suas defesas. Isso é para desmontar você, para quebrar sua defesa, a ponto de que você agora, já que ela contou um segredo para mim, nada mais justo. Você bota na balança da justiça, segundo a sua visão, e diz, os correto agora é eu também contar um negócio meu para ela. Só que perceba, não vai a vida toda assim. Tem pessoas que ela contou um negócio grande, então ela vai num negócio bem grande da vida dela, conta para você, aí com isso ela arma suas defesas, faz você pensar o quê? Poxa, ele confiou em mim, agora é hora de eu também confiar. Aí a partir daí essa pessoa se torna uma espécie de confidente seu, você vai contando toda a sua vida para ele. Só que o que você não sabe, o que não percebe às vezes é que por causa disso, todo mundo está sabendo a sua vida. E você chega num determinado ambiente, um local, todo mundo te olha estranho, ou está rindo, ou está esquisito para você, param de falar, silenciam-se quando você chega e você fala, o que está acontecendo? É porque você acabou contando demais, confiou demais no maldicente, confiou demais no quebrador de confidência, e agora você está com a sua vida à mercê aí das pessoas. Então, geralmente essa pessoa, guarde isso, vai usar estratégia, ela nunca vai chegar falando, porque se chegar falando mal de alguém para você, você vai dizer, opa, fulano é estranho, já chegou contando eu, o que eu tenho a ver com isso? Né? Mas ela chega se abrindo para quebrar o seu muro, tirar suas defesas. Tá? Dito pois isso, vamos lá. Então, o que é o processo aqui? Mas quando uma pessoa deposita a confiança, depositar depois a confiança em nós. Né? Esse é o ponto. O que é o nosso dever agora? A gente precisa reconciliar, ajudar, falar, trazer a pessoa para Cristo, novamente, se ela pecou, se falhou, falando ali, aconselhando, orientando. Se o negócio for algo que não está na nossa alçada, a gente não pode tentar resolver um problema que não é nosso. A gente pode aconselhar e tal. Mas se for algo que foge à nossa alçada, o que a gente tem que fazer? Ir lá pedir permissão. Não é passar isso para frente, não. Pastor fulano contou um negócio dele para mim. Meu Deus, meu pai. Pastor, senta aí, pastor. Senta que eu vou falar aqui agora. Não. Pedir permissão. Fulano, amém, você confiou em mim. Maravilha, fiquei feliz. Mas eu particularmente vejo que eu não tenho como te ajudar de maneira prática. O que eu posso fazer? Interceder, orar. Estou fazendo isso agora, te aconselhar. Mas é algo que, se nós levarmos isso ao pastor, se você confiar onde nós levarmos isso ao pastor, a igreja, a liderança, a gente consegue resolver. Você me permite fazer isso? Talvez você está com vergonha, tímido, chateado, mas eu posso ir lá e tentar remediar, né? E mediar uma conversa entre vocês. Pode ser? Então, é pedir, é conversar. O que não se pode jamais é tornar pública a confissão, para não expor o irmão à vergonha e à humilhação e causar transtornos na igreja. Então, o que não pode fazer nunca é já sair contando para todo mundo. Às vezes não pediu permissão, ou às vezes pedindo permissão do irmão para falar com o pastor, ao invés de falar com o pastor, já que o irmão deixou falar com o pastor, eu vou contar para todo mundo. Não, faça dessa forma, tente ajudar. Se for algo que puder resolver ali, amém, está resolvido. E mantenha isso em segredo. Se não, pede
a pessoa permissão para falar com outra, e nesse caso o pastor, outra pessoa que pode lhe ajudar, e fale, uma vez sendo permitido que você fale com outra pessoa, fale somente a pessoa da quem você disse que ia falar. Que isso não passe para as demais, não torne isso público. Ok? Esse é o ponto. Então, uma maneira de ultrapassar limite é quebrar a confidência. Aquela pessoa que não sabe guardar as coisas. Aquela pessoa que sai contando a vida da outra por aí. 2.4. Os abusos em nome do amor cristão. Como corpo de Cristo, não devemos viver isolados, ignorando os problemas da comunidade à nossa volta. Os que estão de fora dos nossos arraiais. Então, para começar, gente precisa entender uma coisa. O que atrapalha também no relacionamento é o fato de eu pensar o seguinte, tá, até então, até ontem eu era do mundo, é a forma que a gente falava, né? Do mundo, eu pertencia ao mundo. Eu amava o mundo, tinha o amor do mundo, eu estava no mundo, eu era mundano, até uns falam assim, eu era ímpio. Não são as palavras muito usadas, embora a palavra ímpio seja uma palavra muito pesada. Mas tá lá, vamos citar como é um dito, vamos usar o popular, ímpio. Hoje eu aceitei a Jesus, eu não preciso mais me relacionar com esse povo aí. Não, que fique para lá, que sofra para lá, que pereça para lá, que tal. Gente, isso é um abuso. O fato de você se tornar um cristão não quer dizer que você não deva, nem possa, nem precise mais se relacionar com as pessoas ao seu redor que não são cristãs, que não têm a Cristo. É agora mesmo que você precisa se relacionar com essas pessoas a ponto de trazê-las a Jesus. O que você não pode fazer, é lógico, é dentro desse relacionamento que é vivido, que é vivenciado com essas pessoas, é cometer as mesmas práticas que elas. A gente não pode praticar o que elas praticam, a gente não pode fazer as coisas que elas fazem que desagradam a Deus, imitá-las, a gente não pode imitar o mundo. Mas conviver com elas, sim. Uma mulher que aceitou Jesus agora não pode mais manter o relacionamento de mulher com o marido porque ele não é cristão, ele bebe, ele fuma, Amém, o amor de Deus, eles se casaram, são casados. Você não pode mais ir a churrascos, festas de família, de sua família, porque só você na família é cristão. Lá vai ter bebida alcoólica, lá vai ter cerveja. Se é uma festa da sua família, lá vai ter bebida alcoólica, cigarro, música secular às alturas. Você vai lá pela sua família. Você não vai fazer o que eles estão fazendo. Você não vai beber, não vai fumar. Não vai praticar o que eles praticam. O que você vai fazer lá é lembrar das histórias de família, contar. E se lhe houver oportunidade, pedir para também, por que não, falar para a família do amor de Deus. Peça lá para sua família, num churrasco cristão, na festa de vocês lá, num churrasco familiar, oportunidade para falar o que Deus tem feito na sua vida. O que você não pode fazer é se isolar, se enclausurar, esquecer da sua família, esquecer das demais pessoas. Não é porque eu me aceitei a Cristo, me tornei um cidadão do céu, me tornei um peregrino nessa terra, não sou daqui, eu sou lá do céu, já rumarei para lá, estou caminhando para lá. Quer dizer que eu tenho que virar as costas para as pessoas que aqui estão? Não, esse é o ponto. E outro ponto também, não é porque eu pertenço à igreja X, B ou Y, né, que eu não possa estender a mão para o irmão que pertence a outra igreja lá também, que tem gente que tem isso. Não, eu sou da igreja X, então eu não posso ajudar. É claro que os primeiros domésticos da fé, se você puder ajudar os irmãos da sua igreja, auxiliar ali, ajudar, mas também os demais. Tem pessoas que, porque deixou uma igreja e foi reunir outra, não podem nem mais falar com os irmãos daquela igreja, não podem nem dar mais a paz do Senhor, se comunicar. Muitas vezes nós nos vemos, gente, envoltos em briga de líder. O líder X brigou com o líder Y, houve uma briga, dividiram a igreja, um formou de lá, formou de cá. Até então nós éramos todos amigos, agora eu tenho que parar de falar com o irmão X, que é meu irmão em Cristo, porque o meu pastor não fala com o pastor dele, e o meu pastor me proíbe de ir na igreja dele, e se eu for na igreja dele eu vou ser disciplinado pelo meu pastor. Por causa de uma briga entre os dois líderes, os dois cabeças, os dois pastores, eu agora perdi um irmão em Cristo, uma amizade. Gente, não é por aí não, a gente tem que saber. É claro que para evitar problema, não vou lá na reunião, na igreja lá, não vou visitar, até para evitar, ok. Mas isso não significa dizer que eu não possa falar com meu irmão, cumprimentar da paz do Senhor, se ele precisar de um auxílio, uma ajuda, eu não posso estender a mão, não é por aí, tá? Então eu não tenho que pensar só nos dentro do meu arraial, os de fora também. Como exemplo de ação solidária, nós podemos ajudar como? Ajudar também as pessoas do mundo aí fora, né, as pessoas que não são cristãs e os que são de outras denominações, com ajuda e ação solidária. Programas assistenciais periódicos, por exemplo, a gente pode ir nas escolas, fazer trabalho nas comunidades, na escola, nas creches, nos asilos, por que não?
Eu só tenho que ajudar os da fé cristã, da fé da casa, amém? Ainda que primeiro os da fé, ainda que auxiliar os da fé, mas também os de fora. Podemos fazer trabalho social nas escolas, ajudar nas creches, ok? Nos asilos, e ir lá visitar os idosos, estar com eles, passar um dia ali, um domingo, uma tarde, um tempo com eles. E os situacionais, que seriam aí ocasiões especiais, como em grandes catástrofes. Por exemplo, a pandemia está aí. Nós, como igreja, temos que estender a mão para esse povo aí fora, ajudar também, não só os cristãos, mas também os de fora. A visão da igreja de Cristo deve ser a de ajudar a todos. Então, nós, como cristãos, devemos entender uma coisa: o que pode atrapalhar um relacionamento? O que quebra o limite do relacionamento? É quando nós achamos que o relacionamento tem que ser só entre nós. Caminharmos como se fosse seita, né? Fechado, enclausurado, não fala com ninguém, não cumprimenta ninguém, não dá um bom dia, não dá uma boa tarde. Se a pessoa não tiver com a roupa X, eu não posso falar de uma paz do Senhor, tá? Só se tiver vestida como eu, aparentar como ser como eu. Não, tudo isso é claro, quebra os limites de um bom relacionamento, ok? Conclusão: há uma linha divisória que estabelece limites, quer pelas leis, quer pelo bom senso, quer pela educação de cada um. Essa linha chama-se respeito. Então, olha que coisa interessante. O respeito, se nós respeitarmos as pessoas, a gente já está começando muito bem, né? Ninguém pode dar seu direito de invadir a linha do respeito, como intruso, ocupar um lugar que não é seu, dar palpite sobre a vida alheia ou mesmo beneficiar dos outros sobre o pretexto de amor cristão. Então o que a gente está vendo aí é isso aí, gente. Coisas que não podem acontecer no nosso meio. Se meter na vida de ninguém, a gente tem que respeitar o limite de cada um, tá? Esse é o ponto, usar de respeito. A gente também, com relação ao que está acontecendo, a gente não querer entrar no lugar que não é nosso, se meter em coisa que não diz respeito a gente, e nem se fazer valer das coisas de Deus para benefício próprio, né? Para bel prazer. Então, tá aí mais uma aula. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, que o Espírito Santo fale melhor o coração de vocês, naquilo que eu não consegui ali atingir, quem sabe, a meta a qual você precisava para te ajudar, mas estamos aí, sempre deixo meu contato, se alguma coisa ficou aí meio, né, difícil de se compreender, manda pra gente aí uma mensagem no Zap, eu sempre atendo todos os Zaps, sempre gravo um áudio para todo mundo que pede, que me ajuda, me auxilia, eu posso estar aí ajudando você também, tá uma honra estar com vocês, fiquem com Deus, até a próxima aula. Desejando contactar-nos, é claro, como eu sempre digo, estamos à disposição, tá? Minha família e eu iremos aí, onde você estiver, na sua igreja, onde quer que você nos convide, para juntos adorarmos ao Senhor. Que Deus nos abençoe, fique com Deus, até a próxima aula. A paz do Senhor Jesus.